Você sabe o que é matriz dinâmica no Excel? A gente vai ver nesse vídeo o que é matriz dinâmica e várias funções que retornam matrizes dinâmicas. Fala galera, meu nome é Caio Alencicas, bem-vindo ao canal Facudados e hoje a gente vai falar sobre matriz dinâmica no Excel. Então, bora lá para o Excel. Então aqui no Excel, a gente vai passar por todas essas fórmulas que retornam matrizes dinâmicas. Para começar, o que é matriz dinâmica? Matriz dinâmica é praticamente eu retornar um conjunto de células. Então eu retornar isso daqui, antigamente isso não era possível, agora é. Tá? Você vê que fica até uma borda azul aqui em volta disso. Se eu clico fora, a borda some. Se eu clico dentro, você vê que retorna a borda azul. A primeira célula, tá, foi onde eu coloquei aqui a seleção aqui dessas células. Tá? Nas outras, você vê que fica apagado. Inclusive, se eu quiser mudar, eu não consigo. Tá? Eu só consigo mudar essa seleção aqui dentro. Tá? Em outras células aqui, ali mostra o que está retornando, o que, né, a gente está trazendo, só que eu não consigo modificar. Tá? Outro ponto importante essa seleção aqui, ela está retornando aqui todos esses campos. Tá? Aqui, ó, se vocês verem, 10 campos aqui que retornou. Se eu escrever alguma coisa aqui, tá? Vou escrever aqui campo preenchido. Ó. Vocês veem ó, que dá um erro. Tá? Esse erro acontece, né? Pode acontecer quando você usa a matriz dinâmica. O que esse erro acontece? Você vê que ela agora ficou até com uma linha pontilhada, porque essa seleção ela quer retornar células até aqui, o final dessa linha pontilhada. Só que, como pode perceber, tem um campo aqui que está no meio que está impedindo isso. Então, se eu deletar essa célula, você viu que já retornou. Então, de uma maneira bem simples, isso é matriz dinâmica. Não precisa ser só uma coluna, tá? Eu posso retornar várias colunas. Então, vou retornar aqui várias colunas. Tá? E acontece a mesma coisa se eu escrever aqui alguma coisa. Ó, você vê que dá o erro. Tá? Todos os campos aqui de retorno eles precisam estar livres, né? Então, sem nenhuma célula preenchida no meio do caminho. Bom, então vamos para a primeira fórmula, que é a fórmula único. A fórmula único, ela retorna todos os valores sem duplicidade. Então, um valor, por exemplo, Chevrolet, aparece 3 vezes, ele vai retornar apenas um valor Chevrolet. Tá? Se o caso aqui for Toyota, aparece também mais de uma vez, ele vai retornar só uma vez. Vamos testar aqui, eu vou digitar igual e digitar único. Abriu parênteses, ele vai aparecer aqui, matriz. Esse primeiro parâmetro é obrigatório, os outros são opcionais. Depois a gente vai ver os outros, vamos trabalhar só com esse primeiro. Então, eu vou selecionar essa coluna aqui, marca, fechar o parênteses e apertar o Enter. Pode ver que ele retornou bem menos registros. Ó, no caso que eu falei, Chevrolet só aparece uma vez nessa lista aqui aparece mais de uma vez. Toyota, a mesma coisa, aparece aqui mais de uma vez, e aqui nessa lista vai aparecer só uma vez. Então, ele vai retornar cada registro apenas uma vez, independente se ele aparece 2, 3, 5, 10 vezes. Tá? Outro ponto é assim, a gente pode usar uma coluna como pode usar mais de uma coluna. Então, se a gente arrastar aqui e trouxer um modelo também, vamos ver o que acontece. Ó, o modelo, você viu que ele trouxe aqui o Chevrolet mais de uma vez. Por quê? Porque ele está trazendo modelos diferentes. Tá? Então, ele vai eliminar duplicidades desde que a marca e o modelo sejam iguais. Então, vamos pegar um caso aqui, Toyota Corolla, aqui, você vê que aparece 2 vezes. Aqui ele só vai aparecer uma vez. Tá? Então, ele elimina a duplicidade escolhendo os campos, né, todas as colunas ali que a gente escolheu. Então, nesse caso, se tiver uma marca modelo igual, ele vai trazer só uma vez essa marca e modelo. Só que se tiver que nem a marca aparecer 3 vezes com modelo diferente, ele vai continuar trazendo. Porque Chevrolet com aqui o Avalanche 2500 apareceu uma vez só. Tá? Então, vamos ver os outros parâmetros. O segundo parâmetro, eu vou adicionar uma coluna aqui para mostrar para vocês como ele funciona. Bom, o segundo parâmetro, o que a gente faz? A gente pode escolher aqui, vou apagar o parênteses, apertar o ponto e vírgula, ele passou aqui para o segundo parâmetro. Tá? Então, verdadeiro, retornar colunas exclusivas. Falso, retornar linhas exclusivas. Por padrão, ele retorna o falso. Tá? O falso é igual ao 0, tá? E o verdadeiro é igual ao 1. Então, eu vou fechar o parênteses só para ver que não mudou nada. Tá? Inclusive, deixa agora eu arrastar aqui tudo isso e vou retornar. Você viu que ele retornou todos os campos aqui. Agora, se eu selecionar aqui, tem que sempre selecionar aqui na primeira célula e digitar aqui 1, você viu que agora ele apagou a última coluna. Por quê? Porque essa última coluna é uma duplicidade dessa daqui, são colunas idênticas. Então, por coluna, ele vai ver se tem uma coluna repetida. Tá? Por
linha, ele vai ver se tem linhas repetidas, tá? Então, por coluna, pode ser que use também, mas geralmente é mais utilizado por linhas, tá? E vai ser isso que a gente vai utilizar aqui, tá? Inclusive, deixa eu diminuir de novo para a gente trabalhar aqui só com esses dois casos aqui. Então vamos para o terceiro parâmetro. Terceiro parâmetro da função, eu vou apertar mais um ponto e vírgula. Esse parâmetro é interessante, tá? Por padrão, ele também retorna o falso, tá? Ou zero. Ó, vou colocar o zero aqui. Vocês vão ver que ele retornou a mesma coisa. Inclusive, deixa eu diminuir aqui, vamos trabalhar só com a marca para ficar até mais visível, tá? Então, ó, a marca, você vê que ele retornou a mesma coisa. Se eu colocar um 1, ó, você vê que retornar os itens que aparecem exatamente uma vez. Então, o que ele vai fazer? Eu vou dar um Enter aqui, ó. Você vê que ele trouxe menos casos. Por quê? Casos que aparecem mais de uma vez, ele simplesmente eliminou. Então, Chevrolet apareceu 3 vezes. Ele não vai trazer o Chevrolet aqui. Tá? O Toyota apareceu mais de uma vez, não vai trazer Toyota aqui. Então, essa é a diferença. Com o 0, a gente retorna todos os casos, contando apenas um registro deles. No 1, se o caso aparecer mais de uma vez, ele simplesmente elimina. Então, ele vai trazer, por exemplo, aqui ó, o Honda. Por quê? Porque o Honda apareceu só uma vez. Tá? Aqui, né? O Honda apareceu só aqui. Não tem outro registro de Honda. Tá? Todos esses casos aqui apareceram só uma vez. Então, é isso sobre a função único. Então, vamos para a segunda função, que é a função filtro. Eu já trouxe essa função aqui no canal, tá? Com mais detalhes, algumas aplicações, tá? Eu vou deixar o card aqui em cima, mas vamos passar rapidinho por ela. Então, vou digitar igual e colocar aqui filtro, apertar o Tab, já me aparece aqui. Ela tem 2 parâmetros obrigatórios e um parâmetro opcional. Vamos trabalhar primeiro com os 2. Matriz é tudo que eu quero retornar. Então, agora eu vou escolher a tabela inteira. Tá? Incluir vai ser o filtro que eu quero fazer. Então, vamos supor que eu quero pegar todos os carros aqui filtrando o ano. Eu quero um ano maior do que o ano 2000. Então, ó, selecionei a coluna ano, digitei maior 2000. Fecho parênteses e aperto Enter. Então, o que ele retornou aqui, ó, só os carros com ano maior do que o ano 2000. Tá? Se eu vim aqui ó, na fórmula, na barra de fórmulas, e deletar e digitar menor do que 2000, ele vai trazer todos os carros com ano menor do que o ano 2000. De novo, vamos fazer outra... eu vou apagar aqui ó, essa parte do incluir, vou deixar só a matriz selecionada. Vamos supor que a gente queira filtrar pelo preço. Eu seleciono a coluna preço e vou colocar aqui maior do que 100 mil. E apertar o Enter. Ele retornou só os carros com valor aqui maior do que 100 mil. Esses carros aqui com valor menor que 100 mil, ele não retornou. Tá? Então, é para isso que serve a coluna filtro. Então, vamos para o terceiro parâmetro aqui da função. Eu vou fechar esses parênteses, colocar o ponto e vírgula, e aqui no se vazio eu vou abrir aspas, tá? E digitar não encontrado. Fechar aspas. Vocês viram que não aconteceu nada, mas vamos supor que eu troque aqui o parâmetro, em vez de ser maior do que 100 mil, eu coloco aqui maior do que 200 mil. Não encontrado. Por quê? Porque não tem nenhum carro aqui com valor maior do que 200 mil. Então vamos para a próxima fórmula, que é a fórmula sequência. Ela retorna uma sequência de números. Então eu vou digitar aqui o igual, começar a digitar sequência. Ela já apareceu ali, eu vou colocar tab. Tá? Então você vê que ela tem um parâmetro obrigatório e 3 opcionais. Então vamos trabalhar um pouco eles, tá? Então vou digitar só aqui no primeiro parâmetro, que é linhas, eu vou digitar 10, fechar parênteses e dar o Enter. Você vê que ele retornou aqui de 1 a 10 aqui, uma sequência de números de 1 a 10. Tá? Se eu digitar 15, ele vai retornar de 1 a 15. Tá? Então é praticamente isso que faz. Quando esse parâmetro linha, você vai escolher quantas linhas a sua sequência vai ter. Se eu quiser ter colunas, por exemplo, eu vou colocar o ponto e vírgula e digitar 2 colunas. Fechar o parênteses, você vê que agora a gente tem 15 linhas e 2 colunas. Então ele vai nesse sentido. Né? Primeiro a coluna, então ele vai de 1 para 2, depois ele passa para a próxima linha. 3, 4, 5, 6, ele vai seguir essa sequência até completar aí a quantidade de linhas e colunas que você colocou aqui na fórmula. Tá? Então no nosso caso são 15 linhas, 2 colunas, a gente vai ter aqui 30 números, de 1 até 30. Beleza? Vamos ver o terceiro parâmetro. Vou fechar o parênteses, apertar o ponto e vírgula. Aqui é o início, tá? Então vamos supor que eu queira que a nossa contagem, em vez de começar de 1, comece de 101. Eu digito 101, fecho parênteses. Então agora a gente tem aqui, ó, de 101 até 130, tá? Então ele começa do 101, faz a mesma coisa, tá? Ele vai ter 15 linhas, 2 colunas, então ele vai seguir a mesma sequência. Tá? E o último parâmetro
é o parâmetro que chama de final, mas que na verdade seria aí o intervalo que a gente usa, tá? Então, nesse caso, por exemplo, você vê que a gente está usando o intervalo de 1. Ele vai passando de um número a cada um número, né? 101, 102, 103, assim por diante. Vamos supor que eu queira passar de 2 números, né? Então, eu vou voltar aqui, né? No início eu vou deixar o número 1, só para a gente ficar aqui ó, com 1 até 30, tá? E eu vou colocar aqui, em vez de um intervalo de 1, um intervalo de 2, para a gente ver o que acontece. E olha lá, ele trouxe 1, 3, 5, 7, agora ele vai pulando de cada 2 números, tá? Então, se eu trouxer aqui um intervalo de 10, ele vai pular 1, 11, 21, 31, ele vai pular de 10 em 10, tá? Então, assim, só para finalizar, vamos supor ó, que ó, aqui ó, a gente queira ter, ó, eu quero ter 10 linhas, quero ter 3 colunas, quero que comece no número 500, eu quero que o passo, né, o intervalo seja 50. Fecho parênteses e retorno aqui. Vocês viram que ó, ele retornou aqui ó, de 500, opa, aqui está com outra formatação. Tá, então ele retornou aqui ó, 500, 550, 600, 650, 700, 750. Então ele começou em 500, tá? Ele foi pulando de 50 em 50. Ele tem 10 linhas e 3 colunas. Então ele vai da sequência 50 até 1950. Então isso é para você usar aí quando você quiser gerar uma sequência de números ou algo do tipo. Então vamos ver agora a fórmula classificar, tá? Então eu já trouxe aqui o cabeçalho, eu vou abrir o igual, tá? E digitar classificar, já apareceu aqui, eu vou apertar o Tab. E ele ó, tem matriz é o parâmetro obrigatório, os outros parâmetros são opcionais, então a gente vai ver depois. Então matriz, eu vou selecionar aqui a marca e fechar o parênteses. Vocês vão ver que ele já classificou por ordem alfabética todas as marcas do carro. Então ele começa com B, C, G, enfim, vai indo por ordem alfabética, tá? Então, fórmula classificar funciona dessa maneira. Vamos supor que eu escolha e arraste aqui para a segunda coluna. De novo, ele manteve aqui a marca, tá? Então, ele primeiro classifica pela marca, depois traz o modelo. A classificação ainda utiliza a marca. Ele vai sempre, por padrão, utilizar a primeira coluna para classificar. Então, vamos ver o segundo parâmetro. Então, eu vou aqui apagar esse parênteses, tá? Apertar o ponto e vírgula. Tá? Então, o índice de classificação vai ser por qual coluna que eu quero classificar. Então, eu vou colocar 1 para vocês verem que 1 é o padrão. Ele sempre classifica pela primeira coluna. Eu vou apertar o Enter. Você viu que continua a mesma coisa, porque 1 é o padrão. Agora, vamos mudar para 2. 2, ó, você vê que ele está classificando agora pelo modelo. Então, ele começou a classificar pelo modelo, independente aqui da ordem de classificação aqui da marca, tá? Ele classifica pelo modelo. A gente pode até, ó, por exemplo, arrastar, trazer aqui o ano. Tá? E aqui, em vez de 2, eu vou selecionar o 3. Tá? Então, ó, você pode ver agora que ele classificou aqui pelo ano. Tá? Então, esse parâmetro serve para você escolher qual coluna você quer que classifique. Então, eu estou trazendo 3 colunas, mas eu quero que classifique pelo ano, que é a terceira coluna. Eu vou vir e vou digitar aqui o 3. O próximo parâmetro, tá? Eu vou apagar o parênteses, apertar o ponto e vírgula, é a ordem de classificação. Então, por exemplo, agora a gente está trazendo essas 3 colunas, classificando pela terceira coluna, pela coluna ano. Por padrão, ele é 1, ascendente, tá? Então, vou digitar 1 só para vocês verem aqui, ó, nada mudou, tá? Mas vocês podem ver que ele tem uma outra opção, que é a opção descendente, ou, nesse caso aqui, -1. Então, vamos digitar -1, fechar o parênteses. Vocês ó, podem ver que ele retornou agora a classificação pelo ano, só que de forma descendente. Tá? Então, a mesma coisa, só que aqui você escolhe, né? O terceiro parâmetro você escolhe se é ascendente ou descendente. Então, vamos para o quarto parâmetro. Então, eu vou apagar esse parênteses e digitar aqui o quarto parâmetro. O quarto parâmetro é por coluna. Tá? Então, vou mudar um pouco o exemplo para mostrar para vocês. Tá? Nesse caso, ó, eu vou voltar aqui, vocês veem que eles estão classificando por linha. Então, ele classifica as linhas entre si. Tá? Aquele outro parâmetro, ele pode classificar por coluna. Tá? Então, nesse caso, eu vou trazer aqui, vou deletar aqui o cabeçalho, tá? Para mostrar para vocês, e vou trazer aqui, ó, classificar. Tá? Então, vou selecionar essa matriz. Tá? O índice de classificação, a gente pode considerar primeira, tá? Eu vou depois explicar para vocês o que seria isso. Ordem de classificação vou deixar como ascendente, que nem por padrão, aquele classifica por linha, que é o falso ou 0. Eu vou colocar agora 1, fechar o parênteses.
Vocês podem ver que agora ele classificou as colunas e não as linhas, tá? Então ele trouxe primeiro a coluna ano, depois a coluna marca, depois a coluna modelo, depois a coluna preço, tá? Então, se eu vim aqui no índice de classificação, que é o segundo parâmetro aqui, tá? E mudar ele para 2, olha o que acontece. Ele vai classificar por essa segunda linha, tá? Então, nesse índice de classificação, quando você escolhe por coluna, ele vê qual linha ele classifica. Então, primeiro ele classifica os números, né? Os números vêm antes das letras, então ele classificou 2002 e o preço, depois o Legacy e o Subaru, tá? Só que nesse caso não faz muito sentido utilizar o Neo 2. Vou classificar aqui pelo 1, porque aí eu quero que traga aqui ano, marca, modelo e preço, tá? É meio incomum a gente fazer isso, mas pode ser utilizado. Então, é isso sobre a fórmula classificar. Então, vamos ver agora a fórmula classificar por, tá? Então, eu tenho uma tabela aqui com os meses do ano, tá? Então, vamos supor que eu queira classificar esses meses do ano usando a fórmula classificar que a gente viu. Eu vou digitar aqui classificar, tab, e vou escolher a matriz aqui, que são os meses do ano. Eu fecho parênteses e aperto Enter. Olha o que aconteceu. Ele classificou por ordem alfabética. Então, ele classificou abril, agosto, dezembro. Tá? E geralmente não é o que a gente quer. A gente quer que classifique de janeiro até dezembro, né? Os meses do ano conforme uma ordem aí, né, de data, né? Então, vamos deletar isso daqui. Vamos supor que eu queira usar aquele classificar, né? Só que eu trago aqui as duas colunas. E o índice de classificação eu quero que seja a segunda coluna, que é o mês numérico. Tá? E eu fecho parênteses. Você vê que agora ele classificou certo, de janeiro até dezembro. Só que você viu que ele trouxe essa segunda coluna. Tá? Então, o classificar, a gente sempre tem que trazer as colunas que a gente quer classificar. Tá? Aí entra o classificar por. Então, eu vou digitar aqui o igual, o classificar por, eu vou descer aqui e apertar o Tab. Ele tem mais de 3 parâmetros, você vê que tem reticências aqui, a gente vai ver um por um. Esses 2 parâmetros primeiros aqui, eles são obrigatórios. Então, nesse matriz, eu vou escolher a matriz que eu quero retornar. Nesse caso, eu só quero retornar um mês, eu não quero retornar um mês numérico. O índice de classificação, agora, a gente vai escolher qual coluna que a gente quer que classifique. Então, eu quero que classifique por essa coluna aqui. Então, eu seleciono ela. Eu fecho parênteses. Vocês viram que agora retornou de janeiro até dezembro, usando essa coluna para classificar, só que não retornou essa coluna. Retornou apenas a coluna aqui que eu quero, que é um mês. Tá? Então, vamos ver os próximos parâmetros dele. O próximo parâmetro é a ordem de classificação, ascendente ou descendente. Então, se eu digitar -1, vocês vão ver que ele vai retornar os meses aqui ordenados de forma decrescente. Tá? E aqui eu posso trazer outros índices de classificação. Então, se eu tiver uma tabela maior e quiser classificar ele primeiro por uma coluna, depois por outra, eu posso fazer isso utilizando esse classificar por. Por exemplo, nesse caso aqui dos carros, eu posso usar aqui o classificar por, tá? Vou selecionar ele aqui, apertar o Tab, tá? Vou retornar aqui toda essa matriz, eu quero que retorne todos os campos. O índice de classificação que eu quero que escolha o primeiro, tá? Eu quero que selecione primeiro por ano, tá? E a ordem eu quero que seja ascendente mesmo, vou colocar 1, fechar o parênteses. Então, o que eles retornou aqui, deixa eu mudar isso daqui para moeda. Tá? Você retornou aqui, mas 1987 e a ordem aqui. Só que, 1987, aqui no caso, ele tem 2 valores. Vamos supor que eu quero que retorne primeiro o valor mais baixo. Então, eu queria que essa coluna, essa linha aqui, né, ela estivesse em cima dessa daqui. Tá? Mesma coisa, por exemplo, aqui, 1998. Esse caso ainda coincidiu e trouxe certo. 1999 não. Então, vamos supor que eu quero que faça isso. Então, eu vou vir aqui, vou deletar, vou apertar o ponto e vírgula, índice de classificação 2, agora eu quero que seja o preço. Então, vou selecionar o preço, tá? Eu tenho que selecionar aqui a ordem de classificação, eu quero que seja ascendente também, então vou digitar 1, fecho parênteses. Você vê aqui agora, retornou primeiro classificado pelo ano, só que quando tem um ano repetido, ele retorna sempre o valor menor antes. Então, ele classificou primeiro pelo ano, depois pelo preço. Tá? Então, essa é a fórmula classificar por. E a última fórmula é a matriz aleatória. Tá? Ela retorna uma matriz com números aleatórios. Vamos ver ela aqui. Vou digitar o igual, vou escrever matriz aleatória. Já apareceu aqui, eu vou apertar o Tab e ela aparece aqui. Então, você vê que ela tem só parâmetros opcionais. O que significa isso? Que se eu fechar o parênteses e dar um Enter, ele retorna. Ele retorna uma linha, uma coluna, apenas uma célula aqui com número aleatório. Tá? Então, vamos começar a entrar aqui nos parâmetros. O primeiro parâmetro é linha,
depois coluna, depois mínimo, máximo, depois inteiro. Tá? Por padrão, ele vai retornar uma linha, uma coluna, o mínimo vai ser 0, o máximo vai ser 1, e vai ser número decimal, né? Não é número inteiro. Você vê que ele tem, né, casas decimais aqui, tá? Então vamos mudar isso. Em vez de uma linha, eu quero que traga 10 linhas. Eu fecho aqui, você já viu que ele retornou aqui, ó, 10 linhas. Tá? Então vamos para o segundo parâmetro. O segundo parâmetro são as colunas. Então eu quero que retorne, em vez de 10, vamos colocar 15 linhas e 2 colunas. Olha, já retornaram aqui uma matriz, ó, com 15 linhas e 2 colunas, tá, de número aleatórios. Então vamos mudar agora o mínimo e o máximo. Então agora, em vez de o mínimo ser 0 e o máximo 1, eu quero que esses números variem aí de 10 até 100. Beleza? Vou dar um Enter, ó. Você viu agora que já aumentou aqui. Então ele começa em 10 e vai até 100. E ainda está com casa decimal. Eu não quero casa decimal. Então eu posso escolher aqui o inteiro, falso, que é o padrão, é o decimal. Eu vou escolher o verdadeiro, que é o inteiro. Então eu vou digitar 1, que é o verdadeiro. Fechar o parênteses. Vocês viram agora que eles trouxeram só números inteiros, tá? E vai de 10 a 100. Então, por exemplo, se eu digitar aqui matriz aleatória, apertar o Tab, eu quero 20 colunas, 20 linhas, né? Desculpa, 3 colunas. O mínimo eu quero que seja 1000, o máximo eu quero que seja 2000, e eu quero número inteiro. Então, vou colocar 1. Fecha parênteses. Ó, trouxe aqui para mim, ó. 20 linhas, 3 colunas, tá, de 1000 até 2000, e só o número inteiro. Então isso é a matriz aleatória. Bom, pessoal, a gente viu agora todas as fórmulas, eu vou trazer agora um exemplo prático para vocês. Então vamos supor, ó, que eu tenho essa tabela de carro, eu quero trazer uma outra tabela filtrando por uma marca, tá? Então seria a marca selecionada. Então primeiro eu vou criar uma lista com todas as marcas, né, sem duplicidade, tá? Então que fórmula eu vou usar a fórmula único. Vou apertar o Tab, vou selecionar aqui a matriz de marca, tá? E retornei aqui, ó, todas as fórmulas, todas as marcas, né, apenas uma vez. Então nesse campo aqui, marca selecionada, eu venho aqui em dados, eu venho aqui, ó, validação de dados, e vou selecionar aqui, ó, lista. Tá? Nessa fonte da lista, eu vou selecionar esse cara aqui, a coluna L, aqui onde eu tenho as marcas, e dar OK. Tá? Agora já apareceu uma setinha, quando eu clico, ó, aparecem as marcas. Mas, pô, as marcas estão tudo bagunçadas. Então, primeiro, vamos vir aqui, antes da fórmula único, tá? Eu vou até apagar essa fórmula único. Eu vou digitar aqui, classificar. Tá? E dentro do classificar, eu vou digitar a fórmula único. Então, eu vou selecionar essa matriz, fecho o parênteses da fórmula único e fecho o parênteses da fórmula classificar. Dou Enter. Agora, retorno as marcas, né, de maneira aqui ordenada. Então, se eu vim agora aqui, você viu que apareceu as marcas aqui, ordenada, né, alfabeticamente aqui, né? Então, vou já deixar selecionado marca Cadillac, por exemplo. Então, agora aqui, dentro dessa tabela que eu vou criar, eu vou selecionar a fórmula filtro, tá? Então, eu quero retornar toda essa tabela e o filtro que eu vou fazer vai ser pela marca. Eu quero que essa marca seja igual, eu seleciono essa célula aqui, fecho parênteses. Então, ó, trouxe todos os carros da marca Cadillac, a gente só tem um. Se eu trouxer Chevrolet, a gente ó, tem 3 carros aqui da marca Chevrolet. Se eu trouxer Honda, a gente tem um carro aqui da marca Honda. Né? Eu posso mudar, em vez de fazer por marcas, eu posso fazer ano. Tá? Então aqui, em vez de selecionar a coluna marca, eu vou selecionar a coluna ano. Tá? Em vez de ser marca selecionada, eu quero ano selecionado. E aqui, em vez de usar o filtro, tá, da marca, eu vou usar o filtro do ano. Então, eu vou vir, ó, na parte aqui do incluir, vou deletar isso. Tá? Vou selecionar o ano, vou dar um igual, vou selecionar aqui, ano. Tá? Na verdade, deu errado, por quê? Porque ainda está selecionado o Honda. Agora, se eu clicar, você vê que ele aparece já o ano. Então, eu posso escolher aqui o ano e já filtrou todos os carros de 1990. Vamos supor que o ano, eu quero que apareça o ano mais recente, tá? Eu quero ver os carros mais novos primeiro. Então, aqui no classificar, eu vou deletar o parênteses. E o índice de classificação, eu quero que seja 1, porque só tem essa coluna. Só que a ordem de classificação, eu quero que seja -1, quero que seja por ordem descendente. Tá? Então, já ordenou aqui por ordem descendente. Então, quando eu clicar aqui, ó, apareceu o ano 2010, e aí vai de ordem descendente. Então, eu posso escolher aqui os anos mais recentes. Tá? E, de novo, agora a gente está filtrando os carros pelo ano deles, tá? Então, 2005,
2003, enfim, o filtro, o carro pelos anos. Esse é um exemplo prático aí para você usar essas fórmulas que retornam matriz dinâmica. Você consegue retornar outras tabelas a partir de uma tabela mãe, tá? Utilizando essas fórmulas de maneira bem rápida e bem simples. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e valeu, até a próxima!